que Tu possa, Senhor, usar ele nesta noite, Senhor, porque Tu sabes, Jesus, que a igreja precisa de ouvir nesta noite, Pai. Usa, Senhor, Teu filho nesta noite, Pai. Pai, faça presente sobre o Teu filho, Senhor, usando ele, Senhor, falando com a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Quero nessa noite agradecer a Deus e a confiança dos pastores aqui que nos abre essa oportunidade. Irmãos, sabem que nós somos cria dessa igreja, né? Aqui nos anos 90, estivemos aqui na gestão do pastor José Joaquim Memória. Aqui eu me casei, aqui eu apresentei meus 2 filhos. Então nós temos uma história com essa igreja. Eu fico feliz de poder ser recebido aqui por esses pastores, pelos irmãos, pela confiança. E sem mais delongas, irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido nosso, no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 6. E eu gostaria de pedir que você abrisse no versículo de número 8. É um texto bem familiarizado, principalmente aqueles que entendem de missões. Nos diz assim o texto. Encontraram, irmãos? Quem encontrou, diga assim: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Amém. Glória a Deus. Então vamos esperar que todos encontrem. Nos diz assim o texto: então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Você vai ler isso aí, irmão, só se você tiver coragem. Eis-me aqui, envia-me. Ainda bem que tem alguns aqui que têm coragem, né? Eis-me aqui, envia-me. Amém. Melhorou um pouco. Podeis assentar. E prove Deus, irmãos, assentar no meu coração essa palavra. Estamos no culto de missão e quero trazer às mentes já esclarecidas dos irmãos que nós somos fruto de missão. Teve alguém um dia que pensou que precisava de uma igreja e vieram, e os trabalhos foram sendo realizados até chegarmos hoje na Assembleia de Deus. Então nós somos fruto de missão. E às vezes a gente, na nossa pouca visão, ou às vezes a nossa pouca fé, não dá a importância, a relevância que é missão para a igreja do Senhor. A maior preocupação de Jesus era com missões. E a prova disso está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Quando ele prega para aquela mulher, os seus discípulos chegam ali trazendo um alimento, fala assim: Senhor, come. Jesus olha para ele e fala assim: olha, uma coisa que eu quero comer, é algo que eu preciso, é fazer a vontade de Deus, alcançar almas. E às vezes a gente fica tranquilo, acomodado, e não tem essa visão do reino de Deus. E deixa eu falar para nós aqui esta noite: Deus conta com cada um de nós aqui. Não o pastor faz, não o departamento de missão faz, não é os irmãos que... Não, irmão, é a igreja de Cristo na terra. Nós somos conclamados a fazer missões. E para isso, a gente tem que ter pelo menos 3 visões. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Eu quero fazer uma rápida exposição aqui, que o tempo não vai nos permitir, meus queridos. Do primeiro versículo até o versículo de número
8, o qual nós acabamos de ler, o profeta ele tem pelo menos 3 visões ali que é fundamental para quem quer abraçar a missão, mas principalmente para quem quer permanecer no corpo de Cristo, irmãos. Permita, primeiramente, levar os irmãos a um contexto histórico da época. Deixa eu situar vocês de como era a situação. Quando o profeta Isaías põe o fato de que o rei Uzias havia morrido, irmãos, havia se instalado uma crise. Porque se você for ler o texto de Crônicas, você vai ver que quando o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, houve várias dinastias entre norte e sul, e houve apenas 6 grandes reis que foram bons. Todos os outros reis, você vai começar lendo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não fez o que era reto aos olhos de Deus. E esse, o rei Uzias, ele fez exatamente o que agradava a Deus, foi um dos que foram, dos 6 bons que agradaram a Deus. Por quê? Porque ele estabeleceu o culto do Senhor, ele promoveu, ele removeu toda a idolatria, e mais do que isso, ele fez algo que agradava um pouco. Por quê? Porque ele reestabeleceu a ordem econômica. Israel vivia um momento de prosperidade financeiramente, e trouxe segurança. Israel não tinha até então ameaça de guerra, de grandes, porque o rei havia estabelecido alianças que fortalecia a segurança interna. Então era tudo que o povo queria: dinheiro e segurança. Só porque o rei morreu, e agora o trono está vazio, e se instaura uma crise. E quando a gente olha para o profeta Isaías, e olha para os nossos dias, a gente pensa assim: agora eu não vou mais no templo, não tem motivo. Crise. Havia uma crise moral, porque o dinheiro estava acabando, e as pessoas que tinham, comprava, quem não tinha dinheiro precisava vender, porque não tinha. Então aqueles homens começaram a comprar as terras, começaram a ser senhores. O trem varia 20, ele falava eu pago 10, o cara estava precisando, ele tinha que entregar, porque senão morreria de fome. Então havia uma crise moral, e com isso veio uma crise financeira, espiritual também. O povo volta às práticas antigas, porque um abismo chama outro abismo, e é dentro desse contexto que o profeta ainda busca refúgio no templo, na casa de Deus. Quer aprender algo aqui, irmãos? Não importa a dificuldade, não importa o tempo, nunca se afaste da casa de Deus. Pode ser perigoso, irmãos. Se você for lá no Salmo 73, Asaf, ele vai começar assim: os meus pés quase escorregaram. Sabe por quê? Tirou o olho da casa de Deus, começou a olhar o ímpio, prosperando, tendo bens, parecia ter uma vida tranquila. E você vai lendo ali o texto, até que chega lá embaixo, quando ele entra no templo, aí o nevoeiro cessa, a visão do salmista é renovada, e Deus então fala assim: olha, deixa eu falar para você aqui, Asaf, ele só tem dinheiro, viu? Aí ele entende que ele tem o melhor, ele tem Deus, ele tem princípios. Então não importa a crise que esteja instaurada, irmão, procure não se afastar de Deus. Deus tem sempre o melhor para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá para o texto. O texto ele vai começar dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, como eu falei com os irmãos, ele entra no templo, então ele
contempla o Senhor, ele diz: eu vi o Senhor no alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. Enquanto o trono lá em Jerusalém estava vazio, Deus estava lá, irmão, sendo exaltado. Deus está sempre sendo exaltado, irmãos. Deus está lá. Crise moral, crise existencial, crise financeira, o povo se corrompendo, mas Deus está no trono, Deus está no comando. O trono de Deus nunca vai se achar vazio, irmão, porque Deus vai estar lá. E a primeira visão que o profeta Isaías tem é de Deus. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, irmão? É porque entra ano e sai ano, passa meses, semanas, e a gente nunca tem uma visão de Deus. Não é que Deus não se manifeste, não, irmão, Deus se manifesta. Deus se manifesta na nossa vida. E nesse dia, o profeta teve uma visão. Será que ele nunca tinha entrado? Já, várias vezes. Ele assistia no templo, mas esse dia Deus quis manifestá-lo, que se manifestar a esse profeta. Não seria muito mais fácil ele chamar Isaías no particular? Vem cá, Isaías, deixa eu te falar, eu tenho uma proposta para você. Você vai proclamar minha palavra, você vai nas nações, mas não, Deus esperou ele ir aonde, irmão? No templo. Deus esperou ele ir aonde, irmãos? No visão de Deus, irmãos. Pega a visão aí, meu querido. Pega a visão aí. Então ele viu Deus e sabia que tudo aquilo que está acontecendo era providência de Deus. Irmão, tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Não desespera, não. Fica tranquilo, irmão. A enfermidade vai sair. A dificuldade vai passar. O gemido vai cessar. A noite, irmão, vai passar. Porque Deus está no comando. Então essa foi a primeira visão. Uma visão de Deus, irmãos. Saiba disso, Deus está no comando da sua vida. Tenha essa visão, irmão. Irmão, mas é tanto perrengues que a gente passa, é tanta dificuldade. Faz parte do propósito, irmão. Tá? Faz parte da engrenagem. Algum tempo atrás, eu vi alguém dizer assim que ele parou para tomar um caldo de cana e viu aquele moço trabalhando. Ele pegava a cana, colocava lá, dobrava, colocava de novo, colocou mais uma vez, falou assim: não é possível, agora ele vai parar, não tem mais nada para sair dali não, ele vai passar mais, mas passava de novo. Ele falou assim, ele passou tantas vezes que falou assim, agora vai sair é pó. Daí ele falou assim, mas moço, para que isso? Ele falou assim, se eu não fizer isso, se eu não passar essas tantas de vezes na engrenagem, não dá sabor. O melhor, só se tira o melhor quando é bem espremido. Então Deus, irmão, às vezes para tirar o melhor de nós, tem que espremer mesmo. Então fica tranquilo, irmão, porque Deus está lá no trono, Ele está atento à sua vida, ao cuidado, ao zelo, seu filho, seu ente querido, Ele está lá cuidando, velando por você. Então a primeira visão de quem é chamado, visão de Deus. A segunda visão, meus queridos, a visão de si mesmo. E o que é isso, irmão Itamar? Ele vai dizer, ai de mim, que vi o Senhor. Aqui é que muitos crentes ficam, irmãos. Aqui é onde muitos crentes são reprovados, porque não tem uma visão de si mesmo. A culpa é do pastor. Aqueles obreiros não fazem nada.
Não, aquele conjunto que louva misericórdia. O sonoplasta não ajuda também. Não é culpado, irmão. Não tem uma visão de si. Só tem visão dos outros. Mas o profeta, ele teve uma visão dele, irmão. Ele teve uma visão do pecado, da vida que ele levava, do afastamento, da distância que ele estava de Deus. Deixa eu falar para nós essa noite, irmão. Se você quer lograr êxito na sua vocação, no seu chamado, presta atenção, irmão, que isso pode ser o gatilho que falta na sua vida. Esteja perto de Deus. Esteja perto de Deus. Mas nós temos uma tendência adâmica. E que tendência é essa, irmão? Erra, esconde de Deus, né? Adão errou escondendo de Deus. Não faça isso, irmãos. O salmista Davi, ele diz assim: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheciam. Não esconda de Deus, irmãos. Errou, se humilha, vai lá, meu Deus, vamos resolver. O quanto antes, irmão. Isso quer dizer visão de si. Alguém fala assim, o fulano, você já ouviu essa expressão? O fulano está no fundo do poço. Quem já ouviu? O fulano está no... Deixa eu falar para você uma coisa. Sabia que tem uma vantagem estar no fundo do poço, irmão? E que vantagem, irmão? Foi tudo embora. Amém. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Só tem um lugar que a pessoa pode olhar, irmão. E o que é que o salmista diz? Eleva os meus olhos. De onde vem o meu? Ah, Deus de poder, aleluia. Mas é preciso ter uma visão de você mesmo, irmão. Como é que eu estou com Deus? O profeta Isaías, como eu estou em pecado, e moro num lugar de povos cheio de pecado. Ele não acusou, ele não apontou, ele não falou, ele viu a sua situação diante de Deus, diante da glória de Deus. Essa é a diferença de quem é chamado, irmão. Reconhecer a sua situação, reconhecer de como eu tenho conduzido a minha vida, reconhecer de como estão os meus caminhos diante de Deus. E o profeta teve essa visão. Eu preciso consertar, porque os meus olhos viram o Deus da glória. E a Bíblia vai dizer que lá havia serafins que voavam e diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Mas na verdade estava tudo, aos olhos humanos estava tudo errado, porque crise existencial, crise moral, o povo não queria saber de Deus, mas os anjos diziam que a terra estava o quê, irmão? Cheios da glória de Deus. Irmão, nada escapa ao controle de Deus. E quando o profeta tem essa visão, que reconhece que era um pecador, um anjo voa em direção a ele com uma brasa viva. Deus quer fazer isso aqui nessa noite, irmão. Deus quer fazer isso aqui nessa noite. Tem pessoas precisando de ser tocado nessa noite. Deus precisa, aleluia. Deus quer fazer isso aqui nessa noite. Pessoas que precisam reconhecer para que Deus possa purificar o seu pecado e se preparar para o trabalho do Senhor. Aleluia. E quando então ele fala: olha, os meus lábios são impuros,
o anjo toca nos lábios do profeta e diz: a sua iniquidade foi tirada, e perdoados são os seus pecados. Aleluias. Deus não mudou, igreja. Deus não mudou. Ele continua, aleluia. Ele continua com a mesma disposição. Ele continua com a mesma graça. O favor de Deus não muda para a sua igreja. Deus quer elevar, aleluia, a sua noiva. Deus quer glorificar a sua noiva, aleluia. Glória a Deus. E quando o profeta, então, meus irmãos, é tocado e a sua iniquidade é tirada, aí vem a terceira visão, a visão da necessidade. Então ouve-se uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmão, quem é chamado, ele enxerga a necessidade de ir. Quem é chamado, enxerga a necessidade de ser um mantenedor. Quem é chamado, entende a necessidade de ser um intercessor, porque ele é chamado de Deus. Ele tem uma visão das almas. No capítulo 4 do Evangelho de João, que eu citei aqui, quando os discípulos chegam para Jesus, Jesus diz para eles: olha, vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Pois eu digo, levantai os olhos e vede que os campos já estão brancos. Irmão, o seu vizinho está precisando de você. Irmão, o seu colega na faculdade está precisando ouvir de Jesus. Irmão, o seu colega de trabalho está precisando ouvir falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Aleluia, fique de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Fique de pé, igreja. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus quer fazer um mover na sua vida, hein, meu irmão. Tem um hino na nossa harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Ai, malamastor me canta. Como eu vou me apresentar diante de Deus? Como eu vou me apresentar diante dos céus? Comece a se preocupar com isso, igreja. Comece a se preocupar com a sua entrada no céu. Comece a se preocupar com as almas. Comece a se preocupar com os perdidos. Você tem nas suas mãos o poder da mudança. Porque Deus nesta noite está derramando no seu coração um amor profundo, para que você venha ser um apaixonado pelas almas. Lembre-se que um dia alguém falou desse amor. Lembre-se que um dia a graça te alcançou. Lembre-se que um dia a misericórdia de Deus te cobriu. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite nós estarmos aqui para ouvir essa palavra, que ela possa ser um divisor de águas na nossa vida, e que nós possamos ter uma visão do céu e das almas, que nós possamos ter uma visão do reino de Deus, e nós possamos nos despertar a buscar as almas. Oh, meu Deus e meu Pai, que as tuas mãos poderosas possam mover em favor dos teus filhos, da tua igreja, e nós possamos ir de encontro às almas, anunciando o evangelho que salva, aleluia, anunciando o evangelho que transforma, que muda, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As palmas louvam o Senhor nesta noite. Oh, maravilha, Jesus.